Agora a gente te conta que o senador Cleitinho Azevedo anunciou que não será candidato ao governo de Minas Gerais. Em reunião com lideranças do Republicanos, Cleitinho disse que a decisão foi motivada por questões pessoais que precisam de sua atenção. O senador chegou a chorar ao fazer o anúncio, que repercutiu entre apoiadores e lideranças políticas. E para entender melhor esse episódio, nosso contato agora é com o deputado Júnior Amaral. Bom dia, deputado Júnior, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por nos atender. Obrigado a vocês da Oeste pelo convite, é um prazer estar com vocês. Começo perguntando ao senhor, deputado, o Cleitinho, a gente viu nas imagens ontem, ele se emocionou, atribuiu essa decisão de não concorrer ao governo de Minas Gerais, muito embora, segundo as pesquisas, ele estivesse numa condição bastante confortável ali, se viesse a concorrer, se fosse alçado a esse posto, né, de representante do Partido dos Republicanos. Queria avaliar com o senhor, ouvir a sua opinião sobre como é que o senhor, que tem uma proximidade com o Cleitinho, como é que o senhor avaliou essa decisão dele, hein? Daniel, foi uma surpresa para todos nós. Inclusive, eu tive Cleitinho nos últimos dias, fui lá em Divinópolis, né, para prestar meu apoio a ele naquela situação em que ele estava reivindicando a vaga que os Republicanos tinham anunciado que não daria. Era a opção predileta de todos os deputados que eu conheço aqui, que estão de fato preocupados com o futuro do Brasil, porque ele tem uma conexão com o povo. É claro que também tem suas limitações, mas ele tem aquilo que mais falta na classe política hoje, que é a conexão de verdade com as pessoas. Isso independente de posição ideológica. E mesmo assim, ele está posicionado ao nosso lado. Ele não é nenhum bolsonarista raiz, ele não é um conservador intelectual, não é nada disso, mas ele tem essa conexão e essa identificação com o cidadão que produz, que trabalha. Ele é um cara que não se viu envolvido, né, nas ilusões da esquerda, nem quando era um cidadão comum, e ao se tornar político não deixou, não perdeu essa conexão com as pessoas. Então ele tem atributos que infelizmente são raros na classe política. E sobre o anúncio dele, propriamente dito, né, de ontem, pegou a gente de surpresa porque criou-se aquela expectativa, né, foi falado entre algumas lideranças, né, dos partidos que a situação dele estava sendo resolvida. Aquele choro, Daniel, que ele demonstra, não me convence como um choro de tristeza, mas muito mais um choro de raiva. Eu conheço o Cleitinho, eu sei o que é o Cleitinho de verdade. E para mim ali ele estava muito mais indignado, talvez com algumas imposições do sistema, eu não sei. Ele me ligou logo após o anúncio. Nas palavras dele, ele se referiu à situação como a seguinte: Júnior, eu mesmo que decidi, tinha algumas situações que eu não pude concordar, então já que estava tão difícil, eu preferi recuar e deixar o partido tomar outras decisões. Mas eu senti uma fala muito mais para tentar botar pano quente do que uma fala realmente sincera sobre a sua vontade. Para mim, a sua vontade era, de fato, concorrer, mas provavelmente não seria do jeito dele, né? O senhor falou em imposição do sistema. O senhor acredita que houve pressão política para que ele tomasse essa decisão, então? Pressão política para que ele aceitasse as condições do sistema, né? Vou repetir, isso não são palavras dele, isso é a minha leitura do cenário. Pressão política para que ele colocasse um vice que não tenha nada a ver com ele. Pressão política para que ele apoiasse candidato ao Senado que não tenha nada a ver com ele. Na política a gente tem que fazer concessões, isso é compreensível. Mas para um cara como o Cleitinho, que é verdadeiro, que estava liderando as pesquisas, eu entendo que essas concessões não necessariamente deveriam ser aceitas de fato. Então, acho que a decisão dele pesou muito por isso. Quem faz a próxima pergunta para o senhor é a Berenice Leite. Diga, Berenice. Bom dia, deputado Júnior Amaral. Sempre uma honra poder falar contigo. Bom, a minha pergunta é justamente nessa linha do que acontece nos bastidores, né? E o que eu tenho ouvido desde a semana passada é que, pelo fato de um deputado de Minas Gerais, que é do Republicanos, ou seja, do mesmo partido do Cleitinho, eu estou falando do Euclides Petersen, que foi recentemente indiciado dentro da investigação do roubo dos aposentados.
de que estaria havendo uma tentativa de acordo nos bastidores do Republicanos, ou seja, o presidente do partido, Marcos Pereira, que estaria sendo costurado junto com um núcleo de dentro do Supremo Tribunal Federal, para que, do ponto de vista de avanço nas investigações em relação a este deputado, que isso não ocorresse caso o Cleitinho retirasse a sua candidatura para o governo federal, sabendo que ele tem grandes chances de vencer as eleições. Eu falo no presente porque ainda estamos dentro do prazo de oficialização e até o dia 15 de agosto tudo pode acontecer. Talvez esse tipo de exposição possa até ajudar, né, a desmistificar o que vem sendo falado nos bastidores, porque se realmente isso for verdade, é um absurdo, né? Fora que o próprio irmão do Cleitinho, que também lançaria seu nome para deputado federal e é visto dentro do Republicanos como um grande puxador de votos, por ter administrado muito bem enquanto prefeito da cidade de Divinópolis, salvo me engano, acho que é essa mesmo, senão depois o senhor me corrija, mas que o Republicanos teria que usar isso como uma moeda de troca para tentar salvar um dos parlamentares. Então, queria te ouvir sobre isso, se realmente pode haver esse tipo de costura e quem seria beneficiado do outro lado, caso o Cleitinho realmente não seja o candidato ao governo por Minas Gerais. Berenice, eu não seria irresponsável de cravar, de afirmar que existe uma situação dessa. Mas eu também não vou pagar aqui de ingênuo de acreditar que um partido abra mão de governar o estado de Minas Gerais simplesmente porque, na interpretação dele, um candidato perdeu o time. Cleitinho liderava sem fazer campanha, sem falar que era candidato, próximo de 40% de votos. Cleitinho teria o voto de praticamente toda a direita, mais aqueles eleitores que não estão nem aí para a política, que se identificam com o jeito dele simples de ser, com o jeito dele humilde de ser, e mais eleitores do próprio Lula. Eu ando pelo norte de Minas, eu tenho base eleitoral lá e eu converso com petistas que gostam do Cleitinho. Não petistas ideológicos, não essa turma de faculdade que fuma maconha, que fica delirando, né, em pensamentos absurdos, mas o petista ingênuo mesmo, aquele humilde que depende do Bolsa Família para poder sustentar sua família e às vezes se confunde, né, achando que isso é uma benesse do Lula. Esse petista, ele se identifica também com o Cleitinho, ele votaria também em Cleitinho. Cleitinho fez uma campanha para o Senado, concorrendo com outros dois candidatos fortes financeiramente falando, cheio de estrutura, e Cleitinho, eu estive com ele em algumas cidades fazendo campanha em 2022, ele ia muitas vezes de carro, ele mais 2 assessores, numa campanha extremamente simples. Ele venceu o sistema por causa dessa conexão com as pessoas. Então o que faria um partido abrir mão disso? O que faz um partido abrir mão de fazer cadeiras para deputado federal? Por que eu estou dizendo isso? Sem Cleitinho, a chapa de deputado federal do Republicanos, ela não tem a metade da força que teria para eleger seus candidatos. A mesma coisa se refere às cadeiras para deputado estadual. Uma campanha com Cleitinho ajudaria o próprio Republicanos a fazer cadeiras no Legislativo. Uma campanha com Cleitinho daria mais força para os Republicanos na composição nacional. Então, eu não tenho como também chegar aqui e dizer o que é público apenas. E dizer que o Cleitinho simplesmente não quis. O Republicanos realmente achou que está fora de hora. Não, é lógico que tem muita coisa de bastidor. Talvez a história possa nos contar depois. Quem faz a próxima pergunta para o senhor é o Marcelo Suano. Deputado, um bom dia para o senhor. É sempre um prazer, uma honra poder fazer um diálogo com uma autoridade. E, no caso, eu diria que é uma grande oportunidade. Por qual razão? O que o senhor apresentou para nós é algo significativo e muito sério. Porque praticamente colocou diante de nós uma liderança que tem respeito, tem capacidade de articulação, pode angariar votos daqueles segmentos que estão fora de uma bolha, para irem realmente fortalecer a bolha. Traz para nós também a possibilidade de que o choro dele de indignação, mais do que de tristeza, demonstra que é um confronto entre o sistema contra alguém que quer transitar à margem do sistema, no sentido positivo, porque o sistema é corrupto, o sistema não presta.
E aí eu faço uma pergunta para o senhor, deixando de lado essa questão do diagnóstico, porque nós estamos vendo isso é muito nebuloso. Para nós não está claro, como o senhor falou, o partido ganha, ele ganha, Minas Gerais ganharia e a articulação para a presidência da República, todas as articulações que foram feitas, também ganhariam. Porque é um cara que traz voto. Na política, a moeda do político é o voto. Se traz voto, é bom para o partido e é bom para a autoridade. Então eu quero falar de construção de cenários. Como é que se vai resolver este problema das articulações, coligações, estratégias, neste momento em que o Cleitinho sai e criou-se um vácuo de poder num dos estados que são essenciais para definir uma eleição presidencial, diga-se diretamente. Quais são as articulações? Como é que você vai reconstruir? Não você, no senhor, mas como é que se vai reconstruir aquilo que estava montado? Quais são os pontos chaves? Aquilo que é essencial para essa reconstrução? Sim. Marcelo, eu já entro na resposta da sua pergunta, mas me permita só completar um raciocínio que faltou da minha fala anterior. Eu falei aqui de tudo que o Partido Republicano está abrindo mão, né, de conquistar, tirando o Cleitinho. Aí a gente se pergunta, bom, se faz isso por algum outro benefício, alguma outra vantagem. Pô, quem teria vantagem com a retirada do Cleitinho? Vários segmentos, várias pessoas, vários outros partidos. Mas vamos pensar em quem teria mais vantagem. O Flávio Bolsonaro vai disputar a eleição em Minas sabendo que Minas é balança. A história conta isso. Não há nenhuma eleição em que o presidente tenha vencido em Minas e perdido no cenário nacional. Ou seja, aqui é determinante. Minas... O resultado foi muito equilibrado em 22, muito próximo do empate, uma diferença muito semelhante ao que foi no Brasil, de fato. Você vai concordar comigo que Flávio Bolsonaro, com um palanque do tipo do Cleitinho, que não só venceria a eleição, mas que tem entrada em outros públicos, além do que o próprio Flávio já teria, isso seria um grande fardo e uma grande derrota para Lula. Isso faria, com certeza, eu espero que faça mesmo na ausência do Cleitinho, mas com ele eu tenho certeza que isso aconteceria. Nós venceríamos a eleição em Minas Gerais com uma boa diferença para Flávio Bolsonaro. Então Lula seria o maior prejudicado. E a retirada do Cleitinho é o maior beneficiado. O PT é o maior beneficiado. A presidente estadual do PT disse em entrevista aqui anteontem, sem Cleitinho, o PT Minas, no caso aí, candidatura ao governo do estado, vai para o segundo turno. Sem Cleitinho, a eleição para o PT aqui é mais fácil. Então, o PT é o maior beneficiado com essa retirada do Cleitinho. Lula, por consequência, né, é o maior beneficiado. Então, a gente tem que analisar o cenário fazendo essas conexões. E quem mais ajuda esse projeto da esquerda, esse projeto poder da esquerda hoje? Quem mais desequilibrou a balança eleitoral em 2022? Não é a força de um cara que foi condenado em 3 instâncias, que foi tirado da cadeia para poder ser presidente da República. Quem faz esse trabalho todo, vocês sabem quem é. Pessoas do alto escalão do judiciário. E essas pessoas têm poder para poder pressionar se quiserem, e a gente sabe como funciona o jogo. Mas trazendo agora para a sua pergunta, Marcelo, desculpa estender muito, o cenário agora está completamente indefinido. Nós estamos a pouco mais de 24 horas para o prazo limite de fazer essa definição, e o PL ainda não sabe o que vai fazer. Claro que nós estamos buscando, fomos pegos de surpresa, não é por culpa do PL essa situação. É exatamente por não sermos irresponsáveis, e aí estou falando do PL Mineiro aqui, que nós ainda não decidimos, nós ainda não tomamos essa posição do que vamos fazer. Uma candidatura própria do PL, no meu ponto de vista, aí a opinião do Júnior Amaral, neste momento seria o mais adequado. Eu cito aqui o ex-prefeito de Betim, Vitório Medioli, que fez um excelente trabalho na gestão da sua cidade, transformou a sua cidade, e aí eu falo com propriedade porque a minha cidade de Contagem é divisa com Betim, e pessoas de Contagem que moram próximo da divisa, hoje arrumam endereços de Betim para poder consultar na saúde pública lá. Arrumam endereços de Betim para colocar seus filhos nas escolas públicas de lá, que são de níveis muito maiores as escolas aqui de Contagem, que é a minha cidade, que nos últimos 7 anos foi governada pelo PT. Então nós temos um case de sucesso dentro do partido, é a minha opinião que nós deveríamos fazer a partir de agora. Se o União PP
e republicanos não estão juntando na nacional com Flávio Bolsonaro, não estão trazendo a força partidária que a gente que seria muito importante para a gente, eu não acho que o PL também deveria fazer esse movimento aqui em Minas. Nós temos quadros capazes de representar a direita nesse processo, quadros autênticos que vão, de fato, apresentar resultado, e aí não só para governador, para mim até para Senado, nós temos condições de fazer as 2 vagas. Não sei se essa vai ser a opção do PL estadual, nem do PL nacional, mas essa é a minha opinião. Espero que a gente faça isso, porque adotar um quadro que não tem nada a ver com o PL para poder apoiar, por mais que sejam necessárias composições políticas, como eu disse no início da minha fala aqui na primeira pergunta, eu sei que é necessário, mas muitas vezes desce quadrado. Nós conversamos com o deputado Júnior Amaral. Deputado, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Um bom dia para o senhor e até a próxima. Bom dia, sempre à disposição de vocês. Que Deus abençoe o Brasil. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.